Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você nesta manhã. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025. Vamos fazer a nossa oração tradicional, agradecendo ao Senhor por essa manhã e agradecendo a Ele por este momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque em todas as coisas o Senhor é bom. O Senhor manifesta, Deus, sempre a sua graça e a sua misericórdia, independente das circunstâncias, porque o Senhor não é um Deus de circunstâncias. O Senhor é um Deus sempre presente. Não é somente quando nós estamos desesperados ou somente quando nós estamos felizes, mas em todos os momentos das nossas vidas, o Senhor se faz presente. E não é diferente, Deus, neste momento de oração, agora aqui nesta manhã de terça-feira. Eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos que se motivaram a levantar cedo, a conectar os seus dispositivos nesta reunião de oração, neste momento, Deus, tão maravilhoso e tão importante para a saúde espiritual da nossa igreja. O Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, alimentar os nossos corações, a motivar, Deus, cada um de nós a participar sempre deste momento de oração, porque isso daqui, Deus, é o princípio fundamental do nosso sustento. Primeiro espiritual e segundo físico, Deus. Porque acreditamos sim que o Senhor nos dá, mas o Senhor nos dá enquanto nós estamos dormindo, como a sua palavra nos diz. Por isso que nós nos entregamos a Ti, colocamos, Deus, os nossos corações diante da Sua presença, diante do Seu altar, nesta manhã. E, Senhor, eu quero orar pela vida daqueles que ainda não compreenderam a importância da oração, Deus, como isso é fundamental para a vida da nossa igreja, como isso, Deus, é fundamental para a nossa própria vida, Deus, para o bem-estar da nossa família. Que isso, Deus, seja despertado em vários corações, em nome de Jesus, porque é algo extremamente importante e fundamental. E, Senhor, por fim, eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós nesta manhã. O Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos, Deus, através das orações, através, Deus, da palavra, sermos alimentados do Senhor, que a nossa fé ela seja fortalecida, que tenhamos, Deus, a exata compreensão daquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Nesta manhã, durante esta semana, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós mais uma vez. Eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Marquei. Amém. Bem, irmãos, nós tivemos um episódio muito triste ontem, que foi uma das coisas mais comentadas aí do nosso grupo, algo que leva a nossa preocupação também em relação às famílias que moram ali na, no nosso complexo, né? A gente pode chamar assim um complexo, Jocum, Lona do Cerrado, Missão Vide e a Casa do Cirlei também. Mas a gente fica, né? Existe essa preocupação e uma notícia muito triste, tudo que aconteceu no Espaço Cultural Lona do Cerrado, que é um lugar que nos serve, é um lugar que serve o Sábado Luz, com isso serve a comunidade, serve as pessoas que necessitam de fato. É uma injustiça, irmãos, tão grande que isso enche o nosso coração muitas vezes de raiva e incompreensão. Nesse sentido, eu queria que nós orássemos agora pela Diana, em primeiro lugar,
pela família da Diana, o Saulo e os meninos, o Sirley também, que é uma pessoa que foi diretamente afetada com isso, por todo aquele espaço, é que o Senhor, Ele abençoe essas pessoas, particularmente falando agora, para que eles consigam entender do Senhor o que Ele está querendo dizer, o que Ele está querendo mostrar, ou irmãos, eles possam simplesmente descansar nele. Porque, adiantando um pouquinho Romanos aqui, capítulo 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tenho dúvida, irmão, de que a Diana, de que o Saulo, e de que todos aqueles que dependem do espaço cultural Lona do Cerrado, como a Sheila e o pessoal que mexe com o circo, que eles amam o Senhor. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em algum aspecto, às vezes a gente não consegue visualizar isso agora, mas em algum momento a gente vai perceber como este fato que está acontecendo, que aconteceu ontem, que ainda está reverberando hoje, como que isso vai cooperar para o bem dessas pessoas. Então, nesse sentido, eu queria que nós orássemos, né? Não é uma oração fácil. Marquinhos, você me É uma oração. permite, meu irmão, por favor? Ô, meu querido, à vontade, Saulo. À vontade, meu irmão, tá? Que bom. Rapidamente, irmãos, bom dia a todos. Que Deus te abençoe por aí, em nome de Jesus. Só quero trazer uma pequena palavra e orar na sequência. O nosso coração está muito em paz, irmãos. Eu digo nosso, meu e da minha esposa, da minha família, dos meus filhos aqui. Naturalmente, isso também envolve a base, envolve todo mundo, que eu acredito que também está descobrindo e vivendo isso, cada um com o seu jeito, né? Mas quero trazer especificamente aqui da minha casa, como uma expressão daquilo que a gente acredita, meu sogro também, enfim, do complexo, como o Marquinhos trouxe de forma tão intencional mesmo, porque isso aqui é um complexo que Deus nos deu. E hoje pela manhã, orando, né, foi um prejuízo em torno de talvez uns R$ 70.000 do que eles levaram. Né? Levaram pratos, panelas, todas as cadeiras, todas as mesas, levou tudo, levou tudo. Além da lona, carretinha e etc. Mas hoje pela manhã a gente se dividiu aqui na base, fazendo ronda, enfim, coisas naturais nesse processo de segurança. Algo muito forte para afirmar mais ainda essa paz veio ao nosso coração, dentre outras coisas que Deus já está falando, como o Marquinhos trouxe aí, que todas as coisas cooperam e cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma das coisas que eu ressalto aqui, eu vou orar em cima disso, né? É que o bem maior nenhum ladrão pode roubar, irmãos. Isso não é uma fala evangélica clichê, pelo menos não para mim, eu espero que não seja para você. O próprio Senhor Jesus habitando dentro de mim, isso aqui ninguém pode levar. Nenhum tipo de configuração de roubo ou de intento de tentar segurar isso no sentido de humano, né, como nós temos as nossas casas, né, alcança o que nós temos aqui dentro. Então, é com esse espírito, com essa fé, com essa paz e com zelo humano sobre todas as coisas, né, que a gente segue cuidando, vigiando, fazendo o que tem que ser feito, é que nós seguimos, tá bom? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por essa manhã de terça-feira. Obrigado, Pai, porque a tua presença habita dentro de nós. Obrigado que as tuas misericórdias elas foram renovadas nessa manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias nessa manhã nos lembra mais uma vez que nós temos um bem que não pode ser tirado e roubado de nós, que é a vida do próprio Deus que habita aqui dentro, que é a salvação, que é a redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Pai. A oração, por tudo que aconteceu, não poderia começar diferente, não deveria, não deve começar diferente, Senhor. Afirmando a nossa fé no Senhor, afirmando a nossa dependência no Senhor, como era antes, quando não tínhamos nada disso, e continua sendo agora, quando tudo isso foi roubado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte e o nosso porto seguro.
A partir disso, Senhor, nós também colocamos toda essa situação prática diante do Senhor e te pedimos humildemente, Senhor, a tua intervenção e que o Senhor nos ajude a alcançar a sua vontade, Deus, em tudo isso. O Senhor sabe, porque foi o Senhor que compartilhou com a gente o propósito da lona cultural, daquele espaço. O Senhor sabe muito bem o objetivo daquele lugar ali para abençoar tantas crianças e tantas pessoas. Então, nós nos submetemos ao teu senhorio e te pedimos, Senhor, ajude-nos a ver o que nós não estamos vendo. E pedimos, nesse sentido também, que o Senhor for servido, que essas coisas sejam achadas e possam ser colocadas de volta no lugar, Senhor. Se o Senhor for servido assim, se não, Pai, bendito seja o nome do Senhor e que a gente alcance no Senhor o bom propósito a partir de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, louvamos o teu nome pelo privilégio maravilhoso de servir ao Senhor, porque vamos seguir fortes aqui, como Missão Vide, como Jocum Cerrado, como Lona do Cerrado, como famílias que moram aqui nesse complexo, seguiremos firmes no Senhor, servindo de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, como igreja, como Jocum Cerrado, como irmãos e irmãs em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Marquinhos. Obrigado. Amém, professor Sal. Amém, Amém. amém. Amém, Amém, Saulo. Saulinho. Irmãos, é bem interessante, né, toda essa fala do Saulo e tudo isso, a oração que foi realizada, porque a gente conseguir ter esse espírito, igual o estudo que o Saulo falou, isso passa por um processo chamado maturidade. Nós precisamos de desenvolver essa maturidade no Senhor. De conseguir, irmãos, muitas vezes compreender diante dessas situações tão complexas, às vezes diante de uma doença grave, igual nós temos testemunhado muito no nosso meio, diante, irmãos, de situações financeiras desafiadoras, a gente não espanar, que aquele parafuso que não entra direito, a gente fala que ele é um parafuso espanado, né? Então, ou seja, e quando ele espana, ele estraga, você tem que jogar ele fora. E para nós não espanarmos, a gente continuar concentrado em todo o propósito, no caminho que o Senhor tem para nós, a maturidade ela é essencial. E, irmãos, o caminho para a maturidade, ele passa muitas vezes por isso aqui que nós estamos fazendo esta manhã, pela oração, pela leitura da palavra, pela frequência à igreja. Nós precisamos desenvolver cada vez mais essa maturidade. Eu queria que nós orássemos por isso, neste momento. Pela maturidade de uma forma mais genérica agora. Eu quero convidar o Saulo, já que o Saulinho orou, agora o pai ora. Vamos com você, Saulão. Sim, Marcos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, manhã gostosa. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui de novo. Obrigado pela noite de sono. Obrigado, Senhor, pela cama, pela água que tomamos, pelo alimento. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela roupa que vestimos. Te louvamos nessa manhã, Senhor, e te adoramos. E queremos render graças ao Senhor, louvores, e render, Senhor, e falar que só o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nos momentos mais difíceis que nós temos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco na nossa alegria. O Senhor está conosco nas nossas dificuldades, Senhor. O Senhor está conosco no nosso quarto, sozinho, quando oramos, quando buscamos, quando estamos viajando. O Senhor está conosco em grupo, na igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso braço forte. Te louvamos nessa manhã e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a
a ter uma maturidade maior, nos ajude a caminhar mais perto do Senhor. Nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco no sentido de dia a dia nós não esquecermos, dia a dia nós temos experiências diárias com o Senhor, nós temos experiências diárias com o outro, aquele que é o nosso amigo, aquele que anda junto conosco, aquele nosso familiar, o filho, o neto. Nós possamos ser exemplos, Senhor. Nós possamos caminhar com passos firmes, não titubear, Senhor. Senhor, nos dê segurança nesse sentido, para que nós possamos, juntos, como igreja, ser um corpo forte, ser uma igreja forte, ser uma igreja, Senhor, que busca, uma igreja que confessa, uma igreja que te adora. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nós temos vivido e que o Senhor continue nos dando essa perseverança e essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Amém, Saulo. Amém, Saulo. Irmãos, a maturidade, então, ela nos leva a compreender essas difíceis situações, mas mesmo entendendo isso muitas vezes e trazendo essas doenças e tudo isso que acontece na nossa vida, utilizando isso como um canal para nos aproximar mais do Senhor, eu queria que nós orássemos pelos enfermos neste momento. Nós temos aí alguns irmãos que precisam muito da nossa ajuda, principalmente, irmãos, na questão da alma, do espírito. E nesse sentido eu quero convidar o Bonde a fazer essa oração. Bonde, você que mandou mensagem agora, Bonde? Eu mandei a lista, que se você pedisse para alguém Não, orar, já tinha mandado a lista. não, então aí você já manda para você mesmo, então, e faça essa oração, então, irmão. Perfeito. Melhor que aí a gente já consegue colocar as pessoas que estão lá no nosso grupo de oração. Amém? Isso. Vamos lá. Ó Pai amado, Deus querido, nosso Deus, nosso Pai amoroso, te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor nesta manhã, mais uma vez, porque o Senhor é bom, o Senhor é tudo. Como eu gosto da oração do Saulo aí, quando diz essas palavras ao Senhor, como isso é bom e agradece. É bom, ó Deus, podemos ver, podemos ouvir, falar, sentir o cheirinho, perceber o cheiro, andar. Como é bom termos, ó Deus, movimentação no nosso corpo. E muitos dos nossos irmãos estão impedidos disso, como a Nicole, como o amigo do Amaral, e assim tantos outros, ó Deus. A nossa lista aqui, tão grande. E não são todos que estão ali, são só alguns. Padecendo, Senhor, no corpo. E só vemos recurso no Senhor, ó Deus. Coisas que aos olhos dos homens são impossíveis. Como no caso mesmo da Nicole. Também no caso lá da nossa amiga lá do Rio. Então, tantos outros assim, ó Deus, numa situação tão difícil, nessas questões de câncer, né? A Isabela do Rio, situações de câncer. Coisas que para nós são muitas vezes desesperadoras. Mas como temos confiança, ó Deus, no Senhor, como já foi orado, o Senhor é a nossa esperança e o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco e o Senhor está com cada um deles também. Então, rogamos ao Senhor, ó Deus, suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus, sobre cada um deles, que tenhamos essa percepção junto com eles, ó Deus, de que o Senhor está cuidando. É o Senhor quem cuida. Nós
conseguimos fazer, ó Deus, praticamente nada. É estar junto com eles, é orar, é gastar tempo, mas é só isso que podemos fazer. Nós não podemos ir lá e arrancar a doença. Não podemos, às vezes, nem melhorar a condição geral da pessoa. Então, com relação ao corpo, ó Deus, abençoe, fortaleça, dê alívio, dê a cura, segundo a tua vontade. Com relação à mente, ó Deus, que o Senhor dê direcionamento, dê força na mente, como do Sirleizinho, me lembro aqui do Sirleizinho, que está se recuperando, mas que precisa assim, de um toque mais fundo do Senhor, uma presença assim mais forte, ó Pai. Então, faz isso segundo o teu querer, te pedimos no nome de Jesus. Mas em tudo, ó Deus, fortalece o nosso espírito e o espírito dos nossos irmãos. Mesmo muitas vezes abatidos, mas que o nosso espírito se fortaleça no Senhor. Traga alegria ao teu Espírito Santo para que assim tenhamos força, ó Deus. Cada um de nós e cada um dos irmãos enfermos se sintam fortalecidos na fé nesta manhã, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não concorde, o Senhor continua sendo bom. E essa é a minha oração, essa é a nossa oração, ó Deus, já agradecendo, como o pastor Alain firmou muito bem ontem, na reunião lá com o Pelizero, o vice-prefeito. O Senhor é bom o tempo todo. E nós te bendizemos, nós te adoramos e agradecemos. Nós devemos ter um coração agradecido por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Te bendizemos, Pai, e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, Bonte. Amém, Bonde. Muito obrigado, irmão. Ana Paula, você consegue orar, irmã? Ana, semana que vem temos aí, vivemos, né, agora na expectativa do retorno às aulas nas nossas escolas. Eu queria colocar isso diante do Senhor com você, que é educadora, sabe das dificuldades, sabe como que funciona todo o planejamento. Então vamos orar por esse ano letivo que está às portas. Amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela alegria, Senhor, de estarmos juntos em oração, para chegarmos diante do Senhor com as nossas petições, com os nossos agradecimentos, Senhor, sabendo que o Senhor está presente conosco e o Senhor está nos ensinando dia após dia, papai. E isso é muito bom, saber que o Senhor é o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos molda e aquele que está conosco em todas as circunstâncias. Senhor, muito obrigado por mais um ano letivo, como o pastor Marquinhos falou, tantas crianças retornando às escolas. Nesse momento eu quero pedir, Senhor, pela escola, Senhor, por tudo que o Senhor faz através da escola, e quero te pedir que o Senhor traga, Senhor, luz para a escola, Senhor. Pessoas ali, Senhor, que conhecem o Senhor, que são pessoas que vão fazer o bem para as crianças, ensinar a verdade, ensinar, Senhor, ali aquilo que não é ideológico, aquilo que é o português, a matemática, o inglês, Pai, que aquilo que é ideológico, aquilo que não tem nada a ver para estar dentro da escola, aquilo que confere à família, que a pessoa tenha o discernimento, que ela precisa respeitar a individualidade de cada um, respeitar as famílias cristãs que estão dentro da escola, Pai. E às vezes a gente vê que aqui em Uberlândia mesmo, Senhor, às vezes tem pessoas ensinando questões ideológicas. Pai, o que eu te peço é que o Senhor proteja as crianças, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos professores,
aos educadores, aos cuidadores, Senhor, para que respeitem a criança, Senhor. Respeite a individualidade da família, Pai. Nós não podemos, Senhor, invadir esse espaço. Então, papai, que o Senhor abençoe muito nessa área, papai. Aquilo que é enviesado na matriz curricular, aquilo que é fora, aquilo que é do mal, aquilo que é intencional para o mal, Senhor. Eu te peço que o Senhor ajude, Senhor, a escola. A escola é um lugar tão bom, Senhor, que ela continue, Senhor, sendo um lugar que para ensino, Senhor, técnico, e não para ensino de coisas que não confere ao cuidador, ao Estado. É isso que eu te peço, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe, Senhor, as crianças mais uma vez, que o Senhor as proteja, que o Senhor livre, Senhor, as escolas do funk, as escolas da milícia, Senhor, daquilo que não é bom, Senhor. É o que eu posso te pedir, papai. Convivendo dentro desse ambiente, a gente vê uma infiltração muito grande, Senhor, dessas coisas que não têm a ver com a educação. O que um funk tem a ver com a educação para adentrar dentro de uma escola, Senhor? Pai, tem misericórdia de nós quanto nação, papai, porque nós precisamos de coisas boas, de coisas belas, de coisas verdadeiras, e não de coisas que deturpam a mulher, deturpam aquilo que o Senhor criou, Senhor, e trazem para o imaginário, Senhor, desde a infância, coisas que são desagradáveis, coisas que são de um mundo caído, papai. É muito triste, papai, ver as crianças dançando funk, fazendo gestos obscenos, Senhor, crianças pequenas, e isso a gente vê que já estão na maioria das escolas, pai. Isso é muito triste. E que a gente possa levar a arte boa, a arte pura para dentro das escolas, a música boa, aquilo que fala do bom, e não aquilo que traz deterioração para o ser humano, papai. Oh, meu Deus, às vezes a gente vai orar e nem sabe o que falar, Pai, a gente nem sabe como pedir, porque é tanta coisa, Senhor, que a gente vê nesse mundo caído, que tem ferido os nossos olhos, que tem ferido os nossos ouvidos e tem entristecido tanto o nosso coração, Pai. E eu sei que a Vide é uma igreja que tem as portas abertas para fora, como as meninas lá a Diana, a Sheila já foram lá na escola levar uma arte boa, levar coisa boa, que o Senhor proporcione para a igreja, proporcione para a aluna do Cerrado, para a CIA Artes, para quem dentro da igreja trabalha com arte, levar essa arte boa para dentro da escola. Que o Senhor nos dê estratégia, assim, enquanto cristãos, papai, para a gente estar influenciando essa sociedade, pai, sendo Cristo, sendo luz, e não sendo participantes dessas coisas que não são agradáveis aos seus olhos. Pai, essa é a minha oração nessa manhã, Senhor. Proteja as crianças, nos dê estratégias, enquanto profissionais que atuam nessas áreas, enquanto profissionais que atuam na sociedade, e enquanto igreja, Senhor, que é uma igreja que vá para fora, que vá refletir a luz do Senhor fora, não compactuando com as coisas das trevas. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Ana. Bem, Deus abençoe, irmã. Amém. Queridos, 7h30 pontualmente, vamos iniciar então o nosso momento de meditação na carta de Paulo à Igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos. E só para a gente fazer uma breve recapitulação do que falamos na última semana, vimos que o Evangelho ele é poder de Deus e que a palavra poder ela tem a mesma origem da palavra dinamite, ou seja, o Evangelho ele é uma dinamite do Senhor, que aonde ele entra, irmãos, ele modifica absolutamente a natureza daquela pessoa, ele modifica aquela casa. O Evangelho ele tem esse poder. Deus ele escolheu o Evangelho
a loucura da pregação para ele manifestar o seu poder aqui nessa terra. Olha que privilégio que nós temos como portadores, como proclamadores desse evangelho. E aí, irmãos, quando nós vamos olhar no finalzinho lá do verso 17, Paulo ele vai falar assim que o justo viverá pela fé. E ele termina falando a respeito da justiça de Deus. Mas observe só como que Paulo ele muda o tom da sua carta a partir do verso 18. E hoje nós vamos ficar só no verso 18, viu, irmãos? Que fala o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Irmãos, é fundamental para a nossa compreensão daquilo que é a revelação de Deus por meio do seu evangelho, nós entendermos o aspecto da justiça de Deus. Paulo, ele termina o verso 17 falando que o justo viverá pela fé, e eu disse para os irmãos que essa justiça de Deus que é revelada por meio do evangelho não é aquela justiça punitiva, aquela justiça condenatória. É a justiça que Deus ele coloca em nós e nos torna justos. É o fato de que Cristo ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele também viveu por nós. Então Deus ele pega toda essa justiça de Jesus e ele nos dá essa justiça como crédito. É assim que Deus ele revela a sua justiça. É assim que Deus ele nos torna justo aos seus olhos. E é isso, esse é o poder que o evangelho tem. É o poder de nós, seres injustos, nos tornarmos justos diante daquele que é santo e absolutamente puro, devido ao nosso pecado. E aí, irmãos, só que para nós termos a exata compreensão dessa justiça de Deus, Paulo agora, ele nos apresenta a ira desse Deus. Ele vai agora começar a introduzir aqui por que eu e você precisamos das boas novas. Por que ela é importante? Por que a mensagem das boas novas ela é tão relevante e urgente para nós? E aí, irmãos, Paulo ele vai falar sobre o que é essas boas novas, e então agora ele vai nos introduzir, falar assim que todos nós estamos debaixo dessa ira. E no 1:18, Paulo ele fala que a ira de Deus ela se revela do céu. Paulo ele vai usar um termo muito interessante aqui no grego, e antes de eu entrar nesse assunto do grego, porque eu sempre vou trazer, irmãos, assim, a não ser que não tenha nada a ver, mas eu sempre gosto de trazer os termos, principalmente em grego. Deixa eu só exemplificar isso aqui para os irmãos. Todo mundo aqui, eu tenho 34 anos e eu vi e assisti muita televisão em TV de tubo, e eu acredito que todos aqui já tiveram essa oportunidade também. As minhas filhas, por exemplo, acho que elas nunca viram uma TV de tubo na vida delas. Mas a TV de tubo, que tem o sinal analógico, tinha, né, que hoje nem existe mais, quando nós estávamos assistindo a televisão, muitas vezes a gente via aquela imagem chuviscada, aquela imagem com fantasma. Isso acontecia frequentemente. Diferentemente de hoje, né, com a TV digital e com as nossas novas tecnologias, a gente consegue ter uma imagem clara, uma imagem limpa. O grego, para a Bíblia, ele é mais ou menos essa analogia. Quando nós lemos a Bíblia em português, a gente consegue ler, consegue entender, compreende a mensagem, mas é como se nós estivéssemos lendo a Bíblia através de uma televisão de tubo. E aí, quando você, irmão, aprende o grego, é como se você passasse da televisão de tubo para uma TV de 4K. Porque aí o sentido e o significado das palavras, eles passam a ter uma profundidade de compreensão muito maior. Como, por exemplo, aqui, ó, a palavra que Paulo usa para ira é a palavra orgê. Orgê é a mesma palavra, é a mesma raiz do termo orgia.
E todos nós aqui sabemos o que orgia significa, que é aquele sentimento, aquela compulsão sexual desenfreada, é uma paixão desenfreada. Algo, irmãos, que muitas vezes não tem limites. E Paulo está usando a palavra ira do Senhor nesse mesmo sentido. Por quê? O que ele nos diz aqui é que Deus ele não estava simplesmente emburrado e aborrecido com o nosso pecado. Deus ele não estava irritadinho. A ira de Deus, ela é uma ira apaixonada. É uma ira, irmãos, que transmite fúria, que transmite rancor. E isso é algo absolutamente compreensível, porque nenhum bom juiz seria de fato bom se ele não tivesse uma aversão ao mal. E Deus ele tem essa aversão. Deus ele tem esse nojo em relação ao pecado, devido à sua natureza santa e pura. E aí muitas vezes o mundo nos engana, dizendo que Deus, ele te aceita como você é. Deus, ele não te aceita como você é, irmão. Ele não te aceita como você é. Mas o amor dele suplanta tudo isso. Ele te amou como você é, mas o amor dele é tão grande que é um amor que te transforma. É um amor que te muda. É um amor que modifica todas as suas estruturas. E aí Paulo continua, ele fala assim que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Interessante que Paulo aqui ele usa dois termos, impiedade e injustiça. Então a ira de Deus ela se manifesta apenas contra a impiedade e injustiça? Não, irmãos. Não é só quando nós cometemos um ato injusto, ou quando nós somos impiedosos, que é algo que poderia, por exemplo, estar ligado à parte da religião, que Deus ele manifesta sua ira. Esses dois termos, eles, digamos que representam todo o espectro do pecado. Porque esses dois termos, ele está ligado à próxima oração, que fala o seguinte: que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que Paulo está dizendo aqui para nós, ele está trazendo aquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, com Adão e Eva, quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Paulo está dizendo o seguinte, que a essência do pecado original, contra o qual a ira de Deus se manifesta, é a supressão da verdade. E aí agora, irmãos, por quê? Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, em termos, irmãos, eles queriam esconder a verdade. E qual é a verdade? A verdade pela qual eles foram criados, que era refletir a glória, a imagem do Senhor. E a partir daquele momento, eles queriam que a sua verdade própria, a sua impiedade, a sua iniquidade, ela fosse a verdade, ela fosse juiz sobre si, sobre tudo aquilo que eles estavam fazendo. Eles não estavam admitindo aquilo que o Senhor estava considerando como certo, mas eles queriam que aquilo que eles mesmos, aquilo que Adão e Eva consideravam como certos, fossem a regra. E é tão interessante esse movimento que quando eles têm consciência do pecado, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. É colocar um tanto de folha de figueira sobre si para esconder a sua nudez, suprimindo a verdade de que eles estavam nus naquele momento. E depois eles se escondem quando escutam Deus entrando no jardim. Porque eles queriam esconder, suprimir a verdade do Criador. E para a gente encerrar, irmãos,
Você tem escondido a verdade do Senhor? Ou você tem sido um canal, ou você tem sido um instrumento de Deus que proclama o Evangelho, que proclama o poder de Deus? Ou no lugar disso você fica escondido, às vezes com vergonha do Evangelho, igual nós falamos na última semana. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Vai na paz. Se Deus quiser, amanhã nós temos mais reunião de oração. Fique com Deus, meu irmão. Amém.